O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 6, Vida Espírita. 3. Percepções, sensações e sofrimentos dos Espíritos. Parte 1. 237. A alma, uma vez no mundo dos Espíritos, tem ainda as percepções que tinha nesta vida? Sim, e outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que a obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas se manifesta mais livremente quando não tem entraves. 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos. Em uma palavra, sabem eles todas as coisas? Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Conforme a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. 240. Os espíritos compreendem a duração como nós? Não. E isso faz que nem sempre nos compreendais, quando se trata de fixar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos. A duração, para eles, praticamente não existe, e os séculos, tão longos para nós, não são aos seus olhos mais do que instantes que desaparecem na eternidade. Da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. 241. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Mais ou menos como aquele que vê claramente tem uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes e julgam diferente de vós, mas ainda uma vez, isso depende da sua elevação. 242. Como têm os espíritos o conhecimento do passado, esse conhecimento é para eles limitado? O passado, quando dele nos ocupamos, é um presente, precisamente como te lembras de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos das coisas que desapareceram para ti. Mas nem tudo os espíritos conhecem, a começar pela sua própria criação. 243. Os espíritos conhecem o futuro? Isso ainda depende da sua perfeição. Quase sempre, nada mais fazem do que entrevê-lo, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. Quando o veem, ele lhes parece presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de relance as suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhes prepara. Para isso, é necessário que esteja integrada nele, depois de muitas existências. 243a. Os espíritos chegados à perfeição absoluta têm completo conhecimento do futuro? Completo não é o termo, porque Deus é o único e soberano Senhor, e ninguém o pode igualar. 244. Os espíritos veem a Deus? Somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. 244a. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que a ordem vem dele? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania, e quando uma coisa não deve ser feita, ou uma palavra não deve ser dita, ele o sente como uma intuição, uma advertência invisível que o inibe de fazê-lo. Vós mesmos tendes pressentimentos, que são para vós como advertências secretas, para fazerdes ou não alguma coisa.
O mesmo acontece conosco, mas em grau superior, pois compreendes que, sendo mais sutil do que a vossa essência dos espíritos, podemos receber mais facilmente as advertências divinas. 244b. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Não lhe chega diretamente de Deus, pois para comunicar-se com ele é preciso merecê-lo. Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que estão mais elevados em perfeição e instrução.